Tudo que eu fiz na vida, eu fiz por ela. Agora ela se foi, mas eu ainda estou aqui. Pérola é sem dúvida uma das personagens mais complexas e bem construídas da animação. Por trás de sua postura elegante, seu intelecto aguçado e sua eficiência quase militar, há uma alma profundamente marcada, cheia de neuroses, inseguranças e traumas. Pérola é uma personagem que se esforça para manter o controle de tudo ao seu redor e, sobretudo, de si mesma. É exatamente por isso que o episódio A Bainha de Rosa é um dos episódios mais aclamados de Steven Universo. Ele não apenas joga uma luz sobre o passado e os sentimentos da Pérola, como também expõe de forma quase brutal o quanto a sua devoção a Rosa era mais trágica do que admirável. Desde a sua primeira aparição no desenho, a Pérola já demonstrava um grau de rigidez e organização que a colocava em contraste com as outras Crystal Gems. Era a estrategista, a mentora, a figura protetora, mas também a mais inflexível. A sua relação com Steven já era marcada por uma tensão sutil. Ela o ama, mas ele representa ao mesmo tempo a perda definitiva daquilo que ela mais prezava. Steven é o filho da Rosa, e também em um certo sentido, a continuação dela. E é justamente essa dualidade que esse episódio explora com maestria. A frase de Scott Fitzgerald, criada no texto original, "Mostre-me um herói e escreverei uma tragédia para você", encaixa-se perfeitamente na Pérola. Ela é heróica? Sim, mas a sua heroína interna está em constante queda. E a sua tragédia, ao contrário de um evento repentino, é um colapso lento, quase imperceptível, até que se torna impossível de ignorar. O episódio começa com uma simples viagem de Steven ao local histórico da rebelião das Gems, os Campos de Morango. Lá, ele encontra a bainha da Espada da Rosa, o que desencadeia a Pérola uma série de lembranças e emoções. A forma como ela descreve Rosa a Steven é quase como uma figura quase mitológica, corajosa, visionária, bela, e isso deixa evidente que a sua admiração beirava a idolatria. A forma como ela fala, o olhar distante, o tom carregado de saudade, tudo aponta para uma devoção absoluta. E então, o primeiro grande baque é quando Steven menciona que a Rosa guardou sua espada dentro do leão, e na mesma hora a Pérola entra em choque. A espada não estava com ela. A confidente mais próxima, a que achava saber tudo sobre Rosa, descobre que havia segredos que lhe foram negados, e a reação de Pérola é desproporcional, mas compreensível. A sua identidade estava profundamente entrelaçada à ideia de ser a escolhida por Rosa, e esse momento quebra totalmente essa fantasia. Essa ruptura se intensifica quando Pérola grita com Steven e diz: "E o que você sabe? Você nem conheceu ela!" Essa é sem dúvida uma das falas mais dolorosas de todo o desenho. A Pérola, que se apresenta como a guardiã da memória da Rosa, fala para Steven a verdade mais cruel de sua existência, que ele nunca pôde conhecer a própria mãe. Mas nesse momento, essa verdade não é uma constatação triste, é uma arma. Pérola a usa para se proteger, para invalidar o que Steven representa, e ironicamente, ao fazer isso, ela se afasta ainda mais da Rosa. Logo depois, a Pérola foge e retorna aos Campos de Morango, mas agora não como uma exploradora da memória, e sim como uma fugitiva da realidade. O Steven vai atrás dela, e o que se segue é um dos momentos mais densos emocionalmente da série. A Pérola se isola, escala penhascos, se afasta. É como se estivesse buscando fisicamente o ponto mais distante possível daquilo que acabou de perder, a sua ilusão de exclusividade, de ser especial, de ser única. E o episódio poderia terminar por aí mesmo, que já seria incrível, mas ele vai além. Em uma cena silenciosa, a Pérola invoca um holograma da Rosa, recriando uma conversa antiga, ou talvez uma conversa imaginada, distorcida pela memória. A Rosa do holograma é gentil, doce, quase maternal, mas o que vemos ali é menos sobre Rosa e mais sobre Pérola. É ela que está tentando manter viva uma conexão que talvez nunca tenha sido como ela acreditava. Essa cena das mãos se tocando, recriando o gesto feito anteriormente ao falar da bainha, reforça o quanto a Pérola tenta encaixar a sua narrativa com a realidade. E é aqui que o episódio atinge seu ponto mais trágico. A frase carrega uma devastadora confissão de vazio existencial. A Pérola dedicou a sua vida a alguém que não está mais presente e que talvez nunca tenha correspondido totalmente a esse amor. E nesse momento, ela não está apenas questionando seu papel, mas também a sua própria identidade. Do ponto de vista simbólico, a Pérola representa o arquétipo do servo leal, que se apaixona por seu senhor, mas em Steven Universo, esse arquétipo é desconstruído. A servidão não é nobre, é uma prisão emocional.
E o amor não correspondido, quando é levado à obsessão, destrói mais do que enobrece. A relação da pérola com a rosa mistura admiração, amor, dependência e idealização. E é justamente essa mistura que impede de se libertar. Ao mesmo tempo, Steven, mesmo abalado, ele estende a mão. A sua resposta é simples, mas intensa. Ele reconhece a dor de Pérola, mas também afirma o valor que vê nela. Ele a chama de incrivelmente incrível. Uma frase bem infantil, mas cheia de sinceridade. Steven não está tentando substituir a Rosa, nem preencher um vazio. Ele está pela primeira vez sendo ele mesmo diante da Pérola e oferecendo uma nova possibilidade de relação. O final do episódio é visualmente lindo e emocionalmente ambíguo. Pérola e Steven montam num leão e vão para casa com o sol nascendo ao fundo, mas a Pérola ainda está silenciosa, pensativa. A reconciliação começou, mas a dor permanece. A Pérola não saiu daquela experiência curada, ela saiu marcada. A sua visão da Rosa foi para sempre alterada, e o seu caminho de cura será bem longo. Em termos de direção, o episódio é exemplar. A trilha sonora é sutil, pontuando os momentos de maior carga emocional sem nunca se sobrepor. A animação utiliza os silêncios com maestria, os olhares trocados, os gestos contidos e os cenários amplos e vazios ajudam a construir uma sensação de isolamento e também de perda. A escolha dos campos de morango como um cenário principal é especialmente simbólica. Um campo de batalha transformado em memorial agora é um palco para confrontos internos. No panorama mais amplo de Steven Universo, esse episódio se destaca não apenas por sua força narrativa, mas por seu compromisso com a complexidade emocional. É um episódio que trata de amor, perda, identidade e legado. Ele desafia a ideia tão comum em animações de que problemas emocionais podem ser resolvidos em poucos minutos. A Pérola não encontra a redenção, ela encontra uma rachadura em sua armadura, e é a partir dessa rachadura que talvez possa surgir algo novo. Esse episódio não é só um dos melhores, como tem um dos momentos mais marcantes de toda a obra, e não é à toa, né? A forma como aborda o luto, o amor não correspondido e o peso das expectativas é de uma maturidade rara. Além disso, para muitas pessoas a história da Pérola representa uma experiência profundamente identificável. Amar alguém que não pode ou não quer retribuir, viver à sombra desse amor e eventualmente precisar reconstruir a si mesmo a partir do zero. Por tudo isso, A Bainha da Rosa é mais do que um episódio. É uma janela para a alma de uma personagem complexa, uma carta de amor à dor não resolvida. É uma forma de lembrar de que às vezes o crescimento começa quando a ilusão finalmente se desfaz. A Pérola continua sendo uma das personagens mais fascinantes da animação, não por sua perfeição, mas justamente por suas falhas, por seus conflitos internos e por sua dolorosa, mas corajosa jornada rumo à redenção. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se puder fazer a boa em deixar o like, se inscrever, essas coisas todas que vocês já sabem, vai ajudar demais. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui!